Olá, hoje nós vamos falar sobre um dado importante divulgado pelo IBGE da pesquisa feita em 2022, em que Mato Grosso possui 593 mil analfabetos. Maiores de 15 anos são 16%. 449 mil são negros e pardos, 135 mil brancos. O também chamado analfabetismo social é uma preocupação. Piorou um pouco, né, pelo que a gente tem ouvido depois da pandemia, houve muita defasagem, os professores, as escolas enfrentam muitos desafios ainda também por causa da pós-pandemia, mas de situações muitas vezes que perduram. E a situação em Mato Grosso se preocupou justamente porque existe todo um programa para que se melhore a qualidade do ensino em Mato Grosso. Mas como está hoje? O que está sendo feito? Está atendendo a categoria? É sobre esse assunto que nós vamos falar com o presidente do Sintep de Mato Grosso, Valdeir Pereira. Obrigada por ter aceito o nosso convite novamente para esse bate-papo, Valdeir. Eu que agradeço a oportunidade de sempre vir aqui tratar da educação, da questão dos trabalhadores da educação e esse direito social que tem um reflexo muito grande na vida das pessoas quando você pensa numa escola que realmente funcione efetivamente para a classe trabalhadora, para a nossa sociedade em geral. Como que você avalia esse dado do IBGE, sendo, né, parte da categoria, né? O que você atribui esses números? Primeiro que essa questão da educação, quando nós olhamos para a questão do analfabetismo, reflete a ausência de políticas públicas ao longo de vários tantos anos. Então o Brasil, desde 1988, com a Constituição Federal, ela tem como objetivo a redução do analfabetismo. No entanto, a ausência dessas políticas públicas ao longo desses anos, porque o processo de ensino-aprendizagem, a educação, ele não se constitui apenas em um mês, ou 30 dias, ou um ano, qualquer coisa assim. Ele é todo um período que leva aí no mínimo em torno de 14 anos para que você tenha um processo educacional naquilo que nós chamamos do ensino médio, ensino fundamental e a educação infantil. Então, quando nós olhamos para a questão do analfabetismo, é porque ao longo desses períodos houve uma ausência de política pública que garantisse o direito fundamental, que é o direito à educação, já previsto desde 1988. E aqui no estado de Mato Grosso é fato que, com o avanço que nós tivemos do estado, que cresceu nessas últimas 3 décadas de forma vertiginosa, e a gente teve pessoas que vieram dos mais diferentes estados do Brasil, então você tem uma diversidade muito grande. Alguns que vieram para cá para trabalharem na agricultura, principalmente de regiões do Nordeste, que vieram para cá sem nenhum tipo de escolarização. Da região Sul, que nós tivemos gente que veio, que tiveram acesso ao básico, né? E diante disso, a população que já podemos chamar de população mato-grossense, que nasceram aqui e se depararam com essa diversidade. Então, o que isso reflete? Reflete, primeiro, a ausência da educação de jovens e adultos nesses últimos 20 anos aqui no estado de Mato Grosso, que não teve uma política efetiva para garantir que esse jovem e esse adulto que estão trabalhando nas mais diferentes áreas tivessem o acesso de maneira séria à escola formal e pudesse concluir, alguns serem inclusive alfabetizados, e outros que são as crianças que acessaram a nossa educação básica e com o processo de ciclo estabelecido aqui no nosso estado de aprovação automática, que negligenciou aquilo que a gente chama da aprovação automática, sem que garantisse efetivamente o processo de aprendizagem. E é claro que diante desse emaranhado todo, nós temos uma geração que os dados demonstram aí que 2 pesos, um que é mesmo as pessoas que não sabem ler e escrever, que são analfabetos mesmo em relação a isso, e outros que passaram dentro da escola, concluíram o ensino fundamental ou ensino médio, mas que não dominam o processo de compreensão daquilo que leem
que é o analfabetismo funcional, que esse é o mais gritante para a gente, que são pessoas que já estão com diploma de conclusão do ensino médio, mas que ao serem inseridos no mercado de trabalho têm a dificuldade de compreender, de ler, de dominar as operações matemáticas, e isso é um reflexo da ausência da política pública efetiva que garantisse à escola, que a gente foge muito desse debate de aprovação, de reprovação, mas que a escola efetivamente fosse um ambiente que ensinasse esse estudante a ler e escrever e dominar os grandes temas da nossa sociedade política, sobre agricultura, sobre os mais diferentes temas, porque às vezes a gente fecha muito nesse de ler e escrever e esquecemos que a pessoa precisa ter uma reflexão sobre o contexto social qual ela está inserida e que as outras disciplinas de história, sociologia, química, física exercem um papel fundamental nesse quebra-cabeça todo, né, para que a pessoa tenha efetivamente o processo de domínio daquilo que é o conhecimento na sua amplitude e logo na sequência o acesso ao ensino superior, aos mais diferentes cursos, e a gente sempre fica muito feliz quando os nossos estudantes da escola pública conseguem efetivamente acessar alguns cursos que até hoje eram muito privilegiados por aqueles estudantes das escolas particulares, curso de medicina, curso de direito, entre outros. Eu imagino que deve ser assim, assim como vocês têm orgulho, né, dos estudantes que conseguem acessar, deve ser bastante frustrante ver essa realidade que você diz que é toda uma geração, né, nesse analfabetismo funcional. E assim, nós já recebemos, né, o Valdeir aqui, para quem está nos acompanhando, em todo o processo aí de transformação no estado de Mato Grosso, né, que houve, já vem sendo realizado ao longo desses últimos anos de reestruturação das escolas. Então, houve aí também um investimento em obras, muitas escolas reformadas foram divulgadas aí pelo governo, até anotei aqui, 120 escolas em reforma no plano Educação 10 anos, mas desde 2019 foram 60 escolas, e a gestão de algumas políticas buscando motivar, né, os professores, os gestores, teve um edumotivação para os gestores, que acabou de estar encerrando aí os principais polos, uma política de gratificação por eficiência de resultado. E acho que a grande luta que a gente sempre trouxe aqui é o que tem sido melhorado para a categoria, né? De questão mesmo de gratificação salarial, reconhecimento. Eu queria que, assim, antes de você até trazer aí quais são ainda os pontos nevrálgicos que ainda tem batalha e luta com o governo, o que teve de melhoria efetiva? O que tem de positivo em todos esses anos, Valdeir? Então, o que a gente reconhece que o governo Mauro Mendes acertou, e isso é fruto até mesmo do desenvolvimento do estado de Mato Grosso, das próprias finanças, é a questão da melhoria da infraestrutura da maioria das escolas, o aumento do recurso descentralizado, que é um recurso qual é repassado direto para as unidades escolares para fazerem as melhorias de alguns dos espaços. Isso é algo que é notório. Muitas escolas realmente passaram por reforma, outras estão sendo literalmente demolidas e construídas escolas novas, espaço que era totalmente desumano você ter dentro desses espaços os nossos estudantes, além do processo de climatização, entre outros, né? No entanto, a gente sempre tem uma ressalva que houve uma maquiagem, que é aquilo que construiu o lifting, né, que eles chamam, é o nome da escola, mas dentro do espaço escolar ainda continua a mesma escola de 30, 40 anos atrás, e que necessita efetivamente ter uma política para avançar na melhoria desse espaço físico. Porque para além da pauta salarial, quando você tem um ambiente bom para você trabalhar, uma escola bonita, isso é bom tanto para os nossos trabalhadores como para os nossos estudantes. Agora, o governo erra muito na questão das políticas educacionais. Um dos exemplos é a questão do Edu Motivação, que
a gente lamenta que o Estado de Mato Grosso, e se nós tivéssemos um poder para além do poder do governador Mauro Mendes, mas o poder judiciário e a Assembleia Legislativa realmente funcionasse, esse recurso que está sendo investido deveria ser estornado na integralidade para o Estado, porque é uma vergonha você reunir os trabalhadores da educação com alguém que vai lá para fazer dancinha durante esse período e não para discutir os grandes temas da educação, da gestão democrática, do processo de ensino-aprendizagem, com pessoas de renome que há no Brasil, pesquisadores, e você colocar alguém para ir fazer dança e esquecer totalmente do processo que é constituído a educação, que é a presença da universidade, de pesquisadores, para debater os problemas da educação e você investir o dinheiro público nisso. Então a gente lamenta que tanto o poder legislativo como o poder judiciário, o próprio Ministério Público, desde o ano passado que a gente vem fazendo essa denúncia acerca do que tem sido chamado de edumotivação por parte do governo do Estado. No entanto, esses poderes parece que estão extremamente alinhados ao único poder, que é o poder do governador do Estado de Mato Grosso, porque é lamentável, e os meios de comunicação podem acompanhar isso para ver se realmente se configura como uma política educacional que realmente possa trazer resultado para os nossos estudantes, assim como outras políticas que, lamentavelmente, até hoje, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não se posicionou acerca do redimensionamento, que é uma política inconstitucional, em que o governo do Estado de Mato Grosso transfere a responsabilidade para os municípios no atendimento dos anos iniciais, sendo que o Estado é aquele que tem mais capacidade financeira para ampliar o seu atendimento, e a gente já vem vendo qual que é o reflexo disso nas redes municipais. Então, infelizmente, a gente lamenta que é muita pirotecnia por parte do governo do Estado de Mato Grosso e, por um outro lado, a ausência total de uma política pública estruturante que garanta, no âmbito das nossas escolas, o avanço na aprendizagem. E, além disso, a questão do treinamento, que é algo que o governo tem focado muito, então a gente fica muito preocupado, porque a aprendizagem ela tem de ser algo que ela tem que ser efetivamente do nosso estudante. E hoje o governo tem investido na questão do treinamento. Então você vai fazer uma prova depois de amanhã, então vou aplicar os simulados dessas provas para você e depois você vai lá e realiza a prova. É claro, se você já fez esse simulado do que seria a prova e treinou isso, é claro que por um outro lado você vai ter um resultado que não refletirá efetivamente o avanço nisso que tem sido o tema da nossa entrevista hoje, que é a questão do analfabetismo, que é você atacar com uma política pública que garanta efetivamente a aprendizagem do nosso estudante. Como é que vocês estão com a política de gratificação por eficiência, resultado e reconhecimento de desempenho de atividades que foi divulgada aí? Eu vi que no site do Sintep vocês desferiram críticas bastante fortes em relação a essa política. Ela funciona no ponto de vista da categoria, Valdeir? Não, é uma política ineficiente. Nós já vivenciamos isso lá em 2000 e em outros momentos, em 2002, nós tivemos uma política muito parecida com essa. Quem é mais antigo na rede sabe a questão do pódio de giz, que era algo muito parecido, não funcionou, tanto que em 2006 foram incorporados aos vencimentos dos trabalhadores da educação, além de ser uma política excludente que você tem. Agora, recentemente, a questão do confisco de aposentadorias e pensões, e os aposentados estão fora e não é uma política efetiva de você ter a valorização dos trabalhadores da educação. Se o governo Mauro Mendes tivesse aplicado a revisão geral anual, hoje o que ele está dando de migalhas, que é essa política de gratificação e criando dentro do ambiente escolar uma competição desnecessária, já seria muito superior a isso que ele está querendo conceder aos trabalhadores da educação com aquilo que ele chama de gratificação
por resultado. Mas é claro que esse recurso é um recurso que está disponível hoje no estado de Mato Grosso e que a gente vem lutando para que efetivamente se converta em valorização na remuneração permanente dos trabalhadores da educação, inclusive para os nossos aposentados que têm sido duramente penalizados pelo governador Mauro Mendes com o confisco das suas aposentadorias e pensões. Se meritocracia resolvesse o problema da educação brasileira ou das políticas públicas em geral, ela não seria algo tão criticado e algo tão recorrente no Brasil inteiro e duramente combatido. No início da entrevista você falou da falta de políticas públicas para justamente atender aí esse público, né, que é do analfabetismo funcional. Esse público, nessa geração, ela já está fora das escolas em geral, né? Vamos falar desse, né, quem já terminou o ensino médio e está nessa situação. Qual seria a alternativa para, digamos, fazer um resgate aí, né, desses egressos aí do ensino público que ainda precisam aprender né, a lidar, a interpretar o mundo, né, a partir do conhecimento, Valdeir? O analfabetismo funcional, ele é um problema gritante, então não há uma receita para esse problema em geral, né? Agora, o que poderá ser feito é você começar a trabalhar com alguns tipos de formações bastante pontuais. Então, essas pessoas que já estão fora do universo escolar, mas que estão atuando em algumas empresas, alguns outros lugares, há uma necessidade de você pensar em alguns tipos de formações bastante pontuais para ver se, de repente, consegue superar essa dificuldade. Algumas poderão ser através de políticas públicas, que é você oferecer, através da ciência e tecnologia, alguns tipos de formações específicas para esses jovens, seja na área da informática, e outro que você acaba criando um caminho para superar a dificuldade. E outras são as empresas mesmo. Então você vê que tanto a Federação do Comércio como a Federação da Indústria, ela tem apontado muito nessa perspectiva de cursos para o seu público que já está inserido dentro do mercado de trabalho. É uma das alternativas, mas, como se diz, é uma geração que está perdida, a grosso modo, quando você passa 14 anos dentro do espaço da escola e que você não teve o acesso ao ensino-aprendizagem e sai de dentro da escola com um diploma sem dominar efetivamente os conhecimentos e sai com isso que nós chamamos de analfabetismo funcional. Mas é algo que é muito difícil de você combater depois do problema que já está criado, mas precisa ser criado um mecanismo e uma grande força-tarefa envolvendo tanto o poder público como a indústria, o comércio e a própria educação em si para tentar reverter e mitigar um pouco esse problema. A EJA, ou EJA, né, o ensino de jovem e adulto, eu sei que não é essa a função, mas assim, seria um caminho? Funciona aqui no estado, o EJA? Existe ainda com esse nome, na verdade, que eu posso até estar falando de forma desatualizada. É que você tem duas vertentes. Na realidade, a questão da EJA, ela seria o quê? A pessoa que não terminou o ensino fundamental, o ensino médio, para ela ter a conclusão. Completar. Então, assim, ela tem ainda essa política, principalmente os municípios vêm ofertando, o Estado reduziu de forma significativa a oferta de educação de jovens e adultos. Por quê? Você fechou os olhos aqui no estado de Mato Grosso para essa realidade, que são as pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio. Agora, não tem como você incluir dentro da EJA alguém que já concluiu o ensino médio. Como que você vai incluir alguém que já está com um certificado dentro da escola e falar, você tem alguma deficiência na sua aprendizagem. Então, não há uma previsão legal na nossa legislação brasileira para você voltar para dentro da escola
alguém que já concluiu. Oficialmente, oficialmente concluiu. Uhum. Agora, há um caminho, há um leque que o novo ensino médio, de certa forma, abriu, e essa discussão que está nacional, que é a formação tecnológica. Então, o percurso formativo tecnológico, ele possibilita que você possa, de repente, abrir essa possibilidade para quem já concluiu o ensino médio em algum desses percursos. Mas o jovem, ele já tem tanta dificuldade da escola, em alguns casos ele foi empurrado pelo próprio processo, pela negligência do próprio Estado, que quando você fala para ele ou ir para o ensino superior ou retornar para dentro da escola, é o último lugar que ele quer estar. Então você não tem como forçar a pessoa a voltar a inserir dentro desse processo, mesmo porque para ela não está no grau da prioridade o processo educacional como uma transformação da escola, mesmo porque em alguns casos você tem pessoas que falam assim, professor, para mim fazer determinada atividade que eu não preciso da escola, eu ganho 3 vezes mais do que o senhor ficar aí querendo fazer mobilização, greve para melhorar a sua condição salarial, e eu fazendo o que eu estou fazendo, eu ganho muito mais e não preciso de estar dentro do espaço escolar. Então a gente convive com essa realidade e, infelizmente, ainda há por meio desse jovem a escola não é aquela escola atrativa, ainda continua sendo aquela escola do século passado, e a gente precisa realmente repensar e colocar dentro dos eixos uma escola que realmente garanta a aprendizagem, seja atrativa para o nosso jovem, além de colocar condições que ele saia de dentro desse espaço com toda uma leitura de mundo o qual ele está inserido, além de uma própria qualificação para a inclusão dentro do mercado de trabalho, do mundo do trabalho. Esse é o maior dos desafios que estão colocados para nós em se tratando da educação, tanto do jovem como do nosso estudante da escola regular. Teria que fazer uma reconquista aí, né, desse público, né? Mas falando então de questão salarial, vocês fizeram aí uma proposta para o governo do estado de reajuste de 9,16 anuais de 2023 a 2026, mais o RGA, tá correto? Se estiver errado, por favor, me corrija, mas assim, já teve alguma resposta? Quando foi proposto isso? Nós fizemos desde do início do ano, que a gente vem discutindo uma política salarial. Em janeiro, ainda era dezembro do ano passado, o secretário marcou uma audiência que ocorreu em janeiro, infelizmente com a ausência dele. Agora, recentemente, tivemos uma outra audiência, infelizmente o secretário não compareceu, e a categoria apresentou para o governo, está de posse do governo do estado, uma proposta de valorização, que prevê exatamente essa política, revisão geral anual, mais 9,16%. Da onde saiu esse 9,16%? Comparando todas as categorias do executivo, a educação continua com a segunda menor remuneração. Então, para cumprir aquilo que está previsto no Plano Nacional de Educação, que é a equiparação da remuneração com outras categorias do mesmo empregador, seria necessário que o governo do estado de Mato Grosso praticasse uma política séria de 9,16% de ganho real, para que ao término do governo Mauro Mendes a gente tivesse uma outra condição equiparando com as outras categorias, por exemplo, de outras secretarias que entram com a mesma formação e, infelizmente, tem uma remuneração significativa. E é claro que eu não estou falando aqui nem do gestor governamental, que hoje, já de cara, o início de remuneração deles já é uma remuneração de 24 mil. E não é isso que nós sequer estamos pleiteando, mas é equiparar com outras categorias que ingressam com a formação superior e que, infelizmente, não tem a mesma, nós, a educação, não temos a mesma remuneração dessas carreiras. Vocês têm alguma agenda já prevista para discutir essa questão ou por enquanto está tudo parado? Nós tivemos audiência com o governo, eles ficaram do dia 13 de encaminhar agora dia 13, de ter encaminhado para o Sintep
uma data de quando teria uma audiência para tratar da pauta salarial e do fim do confisco das aposentadorias e pensões. Hoje encaminharemos de novo para a SEDUC qual que é a data dessa reunião, porque lamentavelmente ainda não recebemos. Então, assim, infelizmente foram 2 audiências que nós tivemos com o governo do estado, e quando fala de motivação, uma das motivações seria uma agenda permanente com o governo do estado, mas infelizmente nem o secretário de Estado de Educação compareceu na audiência com o Sintep para tratar dos problemas da educação, como o webponto, o processo de gestão democrática, problemas administrativos dentro da escola, e essa pauta, que é a pauta salarial da categoria, infelizmente a SEDUC não tem a competência de debater ela, e sempre tem jogado a responsabilidade nas costas do governador do estado, do secretário de Gestão e Planejamento e o secretário de Fazenda, que, por um outro lado, não tem se empenhado para receber as entidades sindicais para debater essas questões. E esse problema não é apenas com o Sintep, mas é uma reclamação geral de todas as entidades sindicais. Então, não sei se é um combinado que há por parte do governo do estado de Mato Grosso em se tratando de pauta salarial. Eles não recebem e não dialogam com a categoria. Em alguns projetos de lei mandam para a Assembleia Legislativa, no entanto, o governador, que é quem manda na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, dá ordens para que os seus deputados não discutam e não façam nada diferente daquilo que ele está mandando. Então a gente, mais uma vez, lamenta que aqui no estado de Mato Grosso, ao invés de ser 3 poderes, a gente tem um único poder alinhado, que é o poder do governador Mauro Mendes, mandando em todos os outros demais. Bom, alguma questão para a gente encerrar que a gente não abordou, Valdeir, que você queira trazer? Não, a gente agradece novamente o convite de vir participar desse espaço tão democrático e debater as questões da educação. Espero que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento possam ficar lá do outro lado, fazendo algumas outras reflexões e, é claro, formando a terceira opinião, que é a opinião do nosso ouvinte. Tá bom, muito obrigada novamente, né? E a gente continua acompanhando aí todas essas questões. Vamos deixar em aberto aqui o convite, né? Mas vamos fazer o convite para trazer o secretário, né? Também aqui para o RDTV, um espaço aberto, mas a gente agradece novamente a sua presença. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom, nós conversamos com o Valdeir Pereira, presidente do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso. Falamos sobre analfabetismo social, funcional, mas, na verdade, não tem como falar dessa situação, divulgada pelo IBGE, sem falar de toda a estrutura do ensino público aqui no estado. Então, você que conhece alguém que esteja envolvido nisso, a gente convida a curtir e compartilhar essa entrevista. Ela fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.